Olá, boa noite. Polícia Militar monta a operação especial e principal suspeito de ter assassinado Fabiana Gonçalves é preso. Durante a fuga, ele ainda teria tentado roubar um veículo, mas a vítima reagiu. Dezenas de pessoas se aglomeraram na porta da delegacia para acompanhar de perto o caso. A questão é com ele, agora está nas mãos da justiça. Hugo Franciel conta por que matou Fabiana Gonçalves. Foi ciúme. E mostra frieza ao ser questionado sobre o que falaria para a família. Não tem nada, eu não vou desenterrar ela de novo para eles. Já pode falar. O que eu vou falar? Melhor ficar calado. Hugo diz estar arrependido. Na edição de hoje, você vai ver ainda. Tentativa de homicídio. Jovem é baleado no bairro Nossa Senhora Aparecida. Artrose atinge 54% das pessoas e a incidência da doença tem aumentado nos últimos anos. Os detalhes a partir de agora. Um jovem foi baleado nesta quinta-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida. 2 pessoas teriam disparado contra o rapaz. Ninguém foi preso até agora. Boa tarde, Gui. Mais uma tentativa de homicídio foi registrada em Patos de Minas. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, na Rua dos Boiadeiros, bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima, identificada como Gustavo de Brito da Costa, de 18 anos, foi alvejado dentro de sua própria residência. A vítima foi atingida nas pernas e nos braços. Uma equipe de socorristas do SAMU esteve no local e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida, Gustavo foi encaminhado ao hospital regional. As primeiras informações são de que 2 homens teriam efetuado os disparos e fugido do local a pé. A Polícia Militar realiza patrulhamentos para localizar os autores. Até agora, já foram contabilizadas 25 tentativas de morte em Patos de Minas. O principal suspeito pela morte de Fabiana Gonçalves dos Reis Barbosa foi preso. A população ficou sem chão. Um crime que todos esperavam por respostas. Hugo Franciel estava escondido na região de Arraial dos Afonsos quando foi cercado pela Polícia Militar, que montou uma operação especial para prender o suspeito de executar a ex-namorada. Durante a fuga, Hugo ainda teria tentado furtar um veículo em uma fazenda, mas não conseguiu escapar. Ele foi conduzido para a delegacia, que foi cercada por dezenas de pessoas. Hugo é o principal suspeito de ter estrangulado Fabiana Gonçalves. O corpo dela foi encontrado no final da tarde da última terça-feira em um bambuzal, na região de Porto das Posses. Ainda nesta edição do NTV News, você vai ver todos os detalhes da prisão de Hugo. O que ele disse ao delegado, por que matou Fabiana, o arrependimento após o assassinato. Agora você vai ver o caso da dona Cleusa. A dona de casa tem glaucoma e, pasmem, há 3 anos aguarda na fila por uma cirurgia. Ela apela para o bom senso das autoridades, porque quanto mais o tempo passa, maiores as chances dela ficar cega. Dona Cleusa tem 63 anos. Ela mora nesta casa simples na Rua dos Pinheiros, no bairro Colina. Trabalhava como gari, mas hoje sobrevive apenas com a venda de tapetes feitos por ela de retalhos e roupas usadas. Eu vendo os tapetes, minhas filhas me ajudam um pouco, que elas me ajudam muito, elas ajudam eu a pagar água, luz, elas me ajudam também. Mas eu, com esses tapetes, eu fico assim, eu distrai, sabe? É uma distração para mim. Não conseguiu aposentar ainda? Não, ainda não, porque eu vou fazer 65 daqui 2 anos. A dona de casa tem vários problemas de saúde. Há alguns anos descobriu que tem glaucoma e obstrução da via lacrimal no olho direito. Eu não estou enxergando muito bem não, porque não sei explicar. É uma dor tão triste, tão assim, as crises quando dá, eu não aguento, tenho vontade de amarrar uma corda assim na testa e apertar até mesmo para ver se alivia a dor. Nem com remédio não está adiantando. Livei. A hora que passou o efeito, e eu estou muito triste porque as vistas da gente é sensível. O tratamento para a visão, segundo o laudo médico, é uma cirurgia. O pedido
Dona Cleusa conta que já fez na época, só que até agora, 3 anos depois, a cirurgia não foi ainda autorizada. Eu já fui em Uberlândia, fui e voltei, tem os papéis aqui comprovando as idas e voltas que eu fui lá. O chefe lá do hospital, lá da clínica lá, e que me atendeu. Então eles marcaram lá o pedido da cirurgia. E até hoje não sai. Essa demora vai me angustiando cada vez mais. Com a demora em sair o pedido de cirurgia, a situação da visão, segundo ela, está piorando. O outro olho, o esquerdo, também começa a ter problemas e Dona Cleusa está enxergando pouco. Ela teme que quanto mais tempo for passando sem fazer a cirurgia, possa ficar cega e faz um apelo desesperado para que seja feita a autorização para o procedimento. Afetando a outra vista, à noite eu não durmo, eu levanto de noite, o olho fica pregado e eu olho no espelho, tá inchando, aqui assim me incha e aqui assim fica roxo. Primeiramente eu peço a Deus que Ele vai colocar uma pessoa na minha vida, que essa cirurgia vai sair. Eu tenho certeza que a minha alegria vai voltar de novo. Até agora não temos uma resposta da Secretaria Municipal de Saúde sobre o caso da Dona Cleusa. O endereço dela, caso alguém possa ajudar, é Rua dos Pinheiros, número 71, no bairro Alto da Colina. A seguir, você vai ver que adoçante, quando é aquecido, pode trazer problemas. Pesquisa mostra que aumenta o consumo de refrigerantes. Pesquisas recentes apontam que quando os adoçantes são aquecidos, eles podem liberar substâncias tóxicas. Por isso, atenção quanto ao hábito e o uso indiscriminado. Estudos feitos por pesquisadores da Unicamp alertaram para o risco de aquecer os adoçantes. Os principais resultados do estudo indicaram que o aquecimento pode provocar doenças graves como o câncer. Hoje em dia o uso do adoçante de uma forma geral está muito indiscriminado. As pessoas pensam em fazer uma dieta, entrar numa academia para fazer uma perda de peso, uma perda de gordura corporal e já começam de cara a utilizar o adoçante. Isso nem sempre é indicado. O último estudo que saiu está relacionando muito a umas substâncias que podem se precipitar no organismo e pode provocar ou um câncer de estômago ou intestino. Ou então às vezes de alguma irritação mais grave das mucosas tanto do estômago quanto do intestino. Quando aquecidos, os adoçantes tornam-se quimicamente instáveis, liberando substâncias potencialmente tóxicas para o organismo. A gente tem adoçantes à base de ciclamato e sacarina, que são mais comumente usados, que ainda não tem nenhuma comprovação científica. Tem outros adoçantes que são à base de sucralose, que já fizeram algumas pesquisas relacionadas a ele e já observaram que ele solta algumas substâncias tóxicas quando for aquecido ou então quando ele é utilizado em bebidas quentes. E isso pode trazer consequências para o organismo. A atleta Bruna já fez uso do adoçante, mas após saber dos riscos, ela cortou da dieta. Segundo ela, após a interrupção do adoçante, ela teve mais rendimento nas atividades físicas. Eu me senti melhor depois que eu cortei o adoçante, com certeza, porque eu me sentia mais fraca, não tinha tanta energia quanto eu tenho agora. Porque atualmente eu uso, às vezes, o açúcar mascavo e é bem mais moderado, tanto em sucos quanto em bolos, em outras coisas, né? E eu tenho mais energia para fazer os exercícios hoje, antes eu não conseguia fazer direito. O importante não é parar de usar, e sim observar nos rótulos das embalagens as indicações de açúcar elevado, como explica a nutricionista. As pessoas devem estar olhando isso muito na lista dos ingredientes presentes nos rótulos de todos os adoçantes, porque eles são obrigatoriamente de estarem discriminados ali.
Quem tem, por exemplo, problemas de gastrite ou de úlcera ou até mesmo de refluxo, a gente já começa a estar suspendendo esse uso da sucralose, baseado nesses estudos que foram feitos mostrando que ela irrita, né, a mucosa, e às vezes a gente chega realmente a pedir às pessoas para fazerem a troca. Quem tem, por exemplo, problema de pressão, né, que a pressão sempre altera, eleva, quem usa algum remédio para controle de hipertensão, não deve ficar usando nenhum tipo de adoçante que tenha ciclamato de sódio, nem sacarina sódica em sua composição, porque são substâncias que podem predispor a uma elevação da pressão. Atualmente, não se tem nenhuma contraindicação ao uso da estévia, que é um adoçante natural. O que as pessoas têm que estarem atentos é qual que é a proporção de estévia que tem no comércio, que tem produtos que são acrescidos de estévia e tem outros que são 100% estévia. O mais indicado são aqueles que são 100% estévia. O refrigerante é o 6º alimento mais consumido por adolescentes, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas os dados mostram ainda que a dieta dos jovens é caracterizada pelo consumo de alimentos tradicionais, como arroz e feijão, e também pela ingestão elevada de bebidas açucaradas, alimentos ultraprocessados, salgados, fritos e assados e biscoitos doces e salgados. A pesquisa tem como objetivo estimar a prevalência do diabetes, da obesidade e de fatores de risco cardiovascular e marcadores de resistência à insulina e inflamatórios entre os adolescentes. Esse padrão de alimentação, de acordo com o Ministério, está associado à elevada inadequação da ingestão de cálcio, vitamina A e E. Os números indicam, por exemplo, que mais de 80% dos adolescentes consomem sódio acima dos limites máximos recomendados, 5 gramas por dia. Foram avaliadas 71.791 informações passadas por jovens de 1.247 escolas de 124 municípios de todo o país. E um levantamento do IBGE detectou que o ato de beber refrigerante aumentou também nas áreas rurais, um hábito que pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, muito além de um simples ganho de peso. Nem precisa procurar muito para logo encontrá-lo nas mesas ou nas mãos das pessoas por aí. Dados de uma pesquisa feita por telefone pelo Ministério da Saúde apontaram que cerca de 30% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos tomam refrigerantes todos os dias. E olha só o que essas pessoas estão consumindo. É uma bebida, né, à base de corantes, estabilizantes, acidulantes e também muito rico em açúcar ou adoçante, de acordo com o tipo do refrigerante. O consumo, segundo uma pesquisa recente do IBGE, só vem aumentando a cada ano. Um aumento de quase 40% no aumento do consumo de refrigerantes na população brasileira. E esse aumento no consumo ainda é maior quando a gente fala da população rural, que teve um aumento de 92% no consumo desse tipo de bebida. Eu gosto muito, só que devido assim à saúde, a gente não pode estar tomando assim muito. E a dona Maria faz bem em evitar o consumo. Estudos recentes, feitos em uma universidade da Califórnia, concluíram que, além dos diversos problemas causados pelo consumo em excesso do refrigerante, há uma outra consequência. Com esse aumento de gordura na região visceral, que é a gordura dentro da barriga das pessoas, essa gordura causa a resistência à ação da insulina, que é um hormônio que controla o nível de glicose no sangue. Então, quando você ganha essa gordura na barriga, você aumenta a cintura abdominal, você aumenta a chance de desenvolver hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, aumenta a chance de ter outras doenças, como infarto e desenvolver derrame também. Os refrigerantes à base de cola são mais preocupantes porque, né, eles contêm o ácido fosfórico, que ele atrapalha a absorção do cálcio e, por causa da quantidade de açúcar e os corantes também, favorece a excreção de cálcio e magnésio pela urina. O produto light ele tem uma redução de pelo menos 25% da quantidade de açúcar. Então, ele fica uma bebida de baixa caloria. E o refrigerante zero, ele tem adição de adoçante ao invés de açúcar. Às vezes fica um pouco difícil mudar esse hábito e optar pelo suco.
mas algumas dicas podem ajudar. O ideal seria começar a diminuir o consumo do refrigerante, mas sempre dando preferência para o consumo de água e sucos naturais. Daqui a pouco você vai ver que o RT precisa vencer na competição e convoca a torcida. E obras para criar mais uma pista na Major Gotti, em frente ao Unipan, são iniciadas. A baixa rentabilidade da população frente a outras aplicações, aliada à necessidade de tirar dinheiro para pagar contas em sequência do aumento do custo de vida, da queda da renda ou do emprego, tem feito com que as retiradas da mais tradicional modalidade de investimentos do país batam recordes mês a mês. As retiradas de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em 42 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, segundo o Banco Central. Foi a maior perda de recursos para este período desde o início da série histórica, em 1995, ou seja, em 22 anos. A URT vem se destacando na Série D do Campeonato Brasileiro. O time patense pode garantir a classificação para a segunda fase no jogo do próximo domingo em casa. Veterana convoca a torcida para apoiar o time. O clima de descontração tem um motivo. Os guerreiros do Trovão Azul, assim chamados pelos torcedores, fizeram bonito no último jogo contra o Goianésia e garantiram a segunda colocação do grupo A12, com 9 pontos. O clima está muito bom, o grupo está muito focado, muito unido e muito entrosado também, né? Depois da vitória contra o Goianésia, a gente foca no Volta Redonda, que é um jogo que pode valer a nossa classificação para outra fase, né? E a gente tem que evitar ao máximo ir lá para o Espírito Santo, para a vitória, dependendo de resultado. Porque a gente sabe que a pressão lá vai ser muito grande, a torcida lá comparece ao estádio, a gente não sabe o que pode acontecer nesse sentido, a gente não sabe como o nosso time é muito jovem, como o time pode reagir a uma pressão dessa. Então a gente tem que fazer o máximo possível para garantir essa classificação dentro de casa no próximo domingo. O artilheiro do campeonato honrou a camisa e fez o dever de casa mais uma vez. Sempre confiante, Michel Paulista acredita que o time pode se classificar. A expectativa é grande, muito foco. É o jogo mais importante da nossa equipe, que coisa da classificação se a gente ganhar. Mas é trabalhar no dia a dia e colocar em prática no final de semana. E não é só ele, é o time todo. O centroavante Tony, que marcou um dos gols do último jogo, está feliz com o resultado. Agora, o momento é de foco e determinação. Fui muito feliz, né, de ter feito o gol, ter ajudado, a expectativa é boa, né, o grupo está bem, é um jogo decisivo, que se a gente ganhar, a gente consegue uma classificação histórica aí para o RT, então a gente está muito focado aí. A equipe vai participar de treinamentos até neste próximo sábado. No domingo, a URT encara o Volta Redonda no estádio Zama Maciel. O professor Magela está vendo os erros, né, que teve no jogo passado, né, estamos nos preparando bem. Temos muitos jogadores rápidos, então fazendo jogadas de contra-ataque, né, treinar bastante isso, que eu acho que isso vai ser muito importante domingo no jogo, vai decidir o jogo pra gente. A gente vai manter o mesmo estilo de jogo, agressivo, e ainda mais que a gente tem o jogo em casa, a gente tem apoio da torcida e nos favorece muito. Não tem nenhuma baixa, não tem nenhum problema de cartão amarelo, não tem nenhum problema com contusão, né? Os jogadores vão treinando com muita intensidade, têm treinado com muita intensidade, têm assimilado o jogo que a gente propõe a cada dia mais, então a gente acha que a gente está numa evolução e a cada treino que passa a gente evolui mais. A partida contra o Volta Redonda será no domingo, às 16 horas, no estádio Zama Maciel. A Confederação Nacional da Indústria revisou para baixo as previsões de queda da economia para este ano. A estimativa para a retração do PIB passou de 3,1% divulgada em abril para 3,5%. A mudança no quadro político foi uma das causas que provocaram a queda, segundo a CNI. Segundo as estimativas, a inflação ao fim do ano chegará a 7,3%, ante 7,1% estimados em abril. Já a taxa de câmbio média de 2016 é de R$ 3,48 contra R$ 3,33 em 2015, uma desvalorização
de 4,6%. Pelos próximos 3 meses, o trecho da Major Gotti, em frente ao Unipam, estará em obras. No local, mais uma pista de rolamento será aberta. Parte da rua Major Gotti irá ficar com um novo visual. O Centro Universitário de Patos de Minas está realizando uma obra de melhoria em um trecho da via. Os benefícios obtidos com a reforma prometem ser muitos. O benefício para a população será muito grande. O fluxo de veículos aqui é muito alto, Isso através de um estudo de impacto e vizinhança que foi feito recentemente, ficou comprovado. E a FEPAM, Unipam, vem trazer sua contribuição na melhoria desse trânsito aí na Major Gotti. As mudanças serão feitas da Praça Champanhar até a dos Combatentes. A proposta principal é a criação de mais uma pista de rolamento para dar mais fluidez ao trânsito. Olha, a retirada do canteiro, para a colocação de um canteiro um pouco mais estreito, para que se mantenha a segurança principalmente, vai ter o alargamento das pistas, então serão 3 vias subindo e 3 vias descendo. Essas vias elas serão intercaladas por estacionamentos laterais. Num quarteirão subindo terá estacionamento e no outro quarteirão inverso, na descida, terá estacionamento. Então, vai ficar uma obra muito bonita, diferente e com muito mais agilidade para o tráfego de veículos aí da agora em diante. As obras tiveram início nesta quinta-feira com a retirada de parte do canteiro central. Por conta disso, um trecho da rua precisou ser interditado. Os motoristas que trafegam pela via devem ficar atentos às placas de desvio e às rotas alternativas. As rotas alternativas a gente deixa a cargo da prefeitura, que tem profissional competente para isso, o diretor de trânsito, ele é que vai, à medida que as obras forem evoluindo, é que vai determinar quais serão as rotas alternativas que serão disponibilizadas para a população. Mas eu acho que isso vai ser muito tranquilo, as pessoas têm um grande poder de entender que essa melhoria vai ser muito boa. De acordo com o diretor executivo, a ideia é que até outubro as obras possam ser concluídas. Se tudo correr bem, se as coisas acontecerem dentro do que está no cronograma, eu imagino que até final de outubro a gente já está com isso tudo resolvido, se Deus quiser. Tem a questão das chuvas, que podem começar aí agora em setembro, mas eu imagino que a hora que isso começar, a gente já está na reta final e não vai ter nenhum problema, não. Imagino que até final de outubro a gente já está com tudo concluído, se Deus quiser. Ainda nesta edição, todos os detalhes da prisão de Hugo Franciel, que confessou e contou à polícia detalhes do assassinato da ex-namorada Fabiana Gonçalves. E daqui a pouco vamos mostrar que moradores reclamam de buraco em rua que tem provocado inúmeros transtornos e problemas de artrose não param de crescer. Os juros do cartão tiveram a maior taxa desde outubro de 1995. Já são 21 meses seguidos de elevações. Em junho, os juros foram para R$ 447,44%, aliás, 447,44% ao ano e 15,22% ao mês, segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Um buraco em uma rua no bairro Santa Luzia tem provocado inúmeros transtornos. Já são 8 meses de pedidos insistentes para os moradores para que algo seja feito, mas até agora tem um acúmulo de acidentes lá. Essa reportagem a gente vai ver no NTV News de amanhã. Você tem dores no joelho? Às vezes sente incômodo ao andar? Já foi ao médico? É melhor não ignorar esses sintomas. É que pode indicar problemas nas articulações. Uma artrite que pode se transformar em uma artrose, uma doença que vem aumentando. A artrose é uma doença que ataca as articulações, desgastando a cartilagem que recobre as extremidades dos ossos. Nos últimos 20 anos, foi registrado um aumento significativo de casos desse problema. A artrose, tanto quadril quanto joelhos e outras articulações, é uma doença que acomete pacientes jovens, começam geralmente na idade jovem e tem sempre uma predisposição, um fator genético associado. É uma doença que vai evoluindo com o passar.
Causas diversas resultam no diagnóstico da artrose. A principal é o envelhecimento natural do indivíduo, que degenera o líquido sinovial que lubrifica as articulações. Mas o estilo de vida também pode influenciar diretamente na predisposição da doença. Ela já tem uma predisposição genética, mas junto com esses fatores associados, paciente obeso, sedentário, diabético, ele vai evoluir para uma artrose. As mulheres são mais propensas a terem a doença em relação aos homens. Para se prevenir, o ideal é ter um estilo de vida saudável e praticar exercícios regularmente. O fator com relação principalmente à gonartrose, que é a artrose do joelho, as mulheres têm uma maior propensão. Mas 70% a 75% dos pacientes que têm, principalmente são submetidos ao tipo artroplastia, que é a prótese de joelho, são de sexo feminino. O tratamento da doença pode ser feito através de medicamentos e, em casos mais graves, a solução acaba sendo um procedimento cirúrgico com a introdução de uma prótese. Hoje em dia já tem um tratamento, tanto o tratamento medicamentoso, na falha do tratamento medicamentoso, que vem o tratamento cirúrgico. A hereditariedade é um fator determinante para o diagnóstico. Na família de Dona Regina, muitas pessoas foram diagnosticadas com artrose e ela também herdou a doença, além do trabalho exaustivo que contribuiu com esse desgaste. A minha família quase todas têm problema de joelho. E eu trabalhava muito em pé, que eu fazia salgado para fora. Para sanar o problema, a aposentada teve que passar pelo procedimento cirúrgico e hoje, após 6 meses da cirurgia, ela se sente bem melhor e mais resistente para caminhar. Foi a melhor escolha. Quem tiver esse problema e tiver condição, eu aconselho a fazer. Eu não demoro muito, eu faço outro. Mas por enquanto eu vou dar mais um tempinho. O médico muito bom, tudo muito bom. Não tem nada que reclamar de nada, foi tudo ótimo. Já a dona Nair não tem casos de artrose na família e sempre praticou atividade física. Ela acredita que o problema foi gerado devido à profissão de costureira, onde havia necessidade de ficar em pé por horas. Profissão de costureira, né? E dentro desse período eu fui percebendo isso. Eu costurei por 25 anos. Parei de costurar já uns 10 anos atrás, eu encerrei. Mas continuo na minha vida, tranquila, mas eu comecei a sentir as dores. Fazia minhas caminhadas, comecei a sentir as dores. Falei, não, isso não é problema. Aí procurei um ortopedista, constatou realmente que era artrose, que já em desgaste. Ela já fez a cirurgia nos 2 joelhos e sente que o alívio das dores extremas está próximo. Ansiosa para ter de volta os movimentos normais para voltar a fazer seus exercícios de rotina. E aí foi indo, né? Até que chega um ponto que você procura um médico para fazer uma cirurgia, né? Porque vai mudando sua postura. Então, não tem como você não tratar. Fatores importantes para a saúde da gente, principalmente para a saúde óssea. É importante. Natação, caminhada, sabe? Eu frequentei por 3 anos todos aqueles exercícios lá na Unipam, que é um espetáculo a participação lá. E agora vou voltar, se Deus quiser, terminar assim de recuperar, é para eu voltar mesmo, sabe? Para minhas ginásticas, meus exercícios físicos. Eu sempre gostei. Depois do intervalo, todos os detalhes da prisão de Hugo Franciel. Ele teve a prisão decretada pelo assassinato por estrangulamento de Fabiana Gonçalves. Hugo foi cercado na região de Arraial dos Afonsos. Na delegacia, contou por que matou a ex-namorada. Fiquem conosco. Hugo Franciel, que estava foragido da justiça, foi preso desta tarde em Arraial dos Afonsos. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo assassinato de Fabiana Gonçalves dos Reis Barbosa. Hugo foi cercado pela polícia, que montou uma grande operação nesta tarde. Foram 3 dias de buscas intensas na cidade e na zona rural. A cada nova informação, um cerco e mais trabalho. Nesta tarde, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que Hugo Franciel estaria escondido no mato, próximo à estrada de acesso à localidade de Mata dos Fernandes. O local foi cercado. Desde o momento que nós tivemos a primeira informação desse caso, a Polícia Militar desenvolveu as operações para poder colocar a mão nesse autor
e poder dar uma satisfação para a sociedade e para a família da vítima. Cercado pela polícia, Hugo não teve tempo de resistir à prisão. Ao visualizar, né, nós já tomamos a iniciativa e a precaução. Se ele corresse, a gente já teria assim, as condições de efetuar uma abordagem que chegasse à perfeição. E foi o que aconteceu. Ele não teve como correr, ele não lograr essa nova fuga. O acusado de sequestrar e matar a ex-namorada estrangulada na última terça-feira carregava as marcas dos dias de fuga. Hugo estava bastante sujo, cansado e com as meias rasgadas. Ele usava uma jaqueta camuflada, o que pode ter dificultado o trabalho da polícia. Antes de ser preso, Hugo ainda teria tentado invadir uma fazenda. Nós tivemos que tentou invadir uma fazenda e tentou efetuar um roubo lá. Agora eu não sei precisar se era um veículo, mas ele tentou sim efetuar um roubo nessa fazenda. Após a prisão, sentado no asfalto, na beira da estrada, Hugo não quis falar. Você ficou esse tempo todo no meio do mato? O tio de Fabiana, que acompanhava as buscas, agradeceu o trabalho da polícia. A gente agradece a todos vocês e a sociedade que comunicava sempre onde os fatos, qual a toda a minha família já estava em prol, à procura há vários desde o momento acontecido, que já estava no caminho certo, mas felizmente, graças a Deus, a polícia se interveio também no local, qual o comandante prometeu o seu compromisso em afinco para que a justiça seria, pelo menos, feita no momento da amenização de um pouco de toda a família e o sofrimento. Para a Polícia Militar, a prisão de Hugo era uma questão de honra e foi uma resposta à sociedade. Uma satisfação muito grande, né, apesar da comoção, né, e da crueldade aí desse crime, mas você vê a satisfação dos policiais militares quando nós conseguimos botar a mão nesse sujeito, porque é uma resposta aí à família, tá? A família da Fabiana. Nós fizemos isso por ela. Hugo foi levado em comboio para a delegacia da Polícia Civil. O assassinato de Fabiana causou uma grande comoção e muita gente foi para a porta da delegacia acompanhar a chegada do Hugo. Nós acompanhamos a chegada dele lá e a revolta das pessoas que aguardavam ali na porta. A Polícia Militar teve que montar uma operação, teve que fazer a segurança para que a delegacia não fosse invadida. Acompanhe. Assim como o assassinato de Fabiana Gonçalves, que foi sequestrada e assassinada por estrangulamento, a prisão do autor do crime, o ex-namorado Hugo Franciel, também causou indignação da população. A comoção que o crime gerou está retratada aqui na porta da delegacia. A Polícia Militar teve que reforçar a segurança para descer com o Hugo Franciel por aqui. Muita gente veio para a porta da delegacia acompanhar a chegada do Hugo Franciel. Hein, Camila, você veio para acompanhar a descida do Hugo aqui? Isso. Por que você decidiu vir aqui? Porque ele tem que ser morto. Do jeito que ele fez com ela, tem que fazer pior com ela. Você acha que ele tem que pagar? Tem que pagar aqui. Foi cruel o que ele fez com ela? Foi. Tô revoltado, você entende? Um vagabundo desse, um desgraçado desse, sabe o que fazer com ele? Tem que amarrar ele numa corda, deixar ele sofrendo pelo menos 20 dias sem comer, que ele aguentar e depois matar ele aos poucos. Porque ele é vagabundo, tem que matar ele. Tem que deixar ele para fora para lixar ele. Você não acha que ele perdeu a cabeça, estava no momento de ciúme? Não, ninguém perde a cabeça não, você entende? Mulher tem mulher demais, largou tem que largar, largou tem que ser largado, pronto. Viva a vida pro outro lado aí. Certo? Agora não, agora vai tirar uma vida, certo? Igual no caso dele, que tirou a vida dela, aí não quis nada com ele. Vai matar a coitada da menina? Tem que merecer morrer. A Polícia Militar teve que reforçar a segurança na delegacia para evitar algo de mais grave. Sim, a gente tem que garantir a integridade física, né, do autor, de acordo com o que preceitou aí a Constituição Federal, né, ele tem direito à integridade física, né, então todos os direitos deles estão sendo preservados. Então a Polícia Militar está aqui na delegacia, juntamente com a Polícia Civil, né, preservando o local ali para que não haja nenhuma invasão, né, nenhuma tentativa de arrebatamento, alguma coisa pior. Mas a situação está tranquila. O crime aconteceu na manhã de terça-feira e a prisão de Hugo era aguardada com ansiedade, principalmente pelos parentes e amigos de Fabiana.
tristeza, raiva, ódio. No momento que aconteceu tudo, né? A gente ficou com esperança de pegar ela viva, porque achou que seria só um susto ou nada mais do que isso. Aí quando achou o corpo, quando achou só ela, aí a gente pensou, ele fugiu. Aí a gente já quis que a polícia fizesse justiça, graças a Deus. Deus quis assim, né, que ele fosse achado. Agora ele entrando aqui, a população toda tá triste. Todo mundo quis, né, xingou ele, tentou chutar, tentou fazer, Inclusive tentativa de agressão. Deu, mas assim, é porque a população toda ficou intrigada, não tem como. Está indignada, né? Não tem como não ficar. Então, assim, a gente tem estado de choque. A família dele tá aí também. Então, assim, a gente não falou nada com a família, porque a família em si não tem nada a ver com isso. A questão é com ele, agora está nas mãos da justiça. Olha só, é claro que o Hugo não tem que ser morto, não tem que ser assassinado. Um erro não justifica o outro. Ele tem, claro, que pagar pelo crime que ele cometeu. Foi um erro, estava de cabeça quente, né? Errou, perdeu a cabeça e acabou cometendo uma loucura. Isso não significa que ele tem que ser assassinado, que ele tem que ser morto, como as pessoas disseram ali. Ele tem sim que pagar pelo crime que ele cometeu. A Polícia Civil já iniciou, né, há mais tempo o trabalho de investigações para apurar os detalhes que levaram Hugo a assassinar a ex-namorada. Ainda há alguns fatores obscuros que precisam de mais investigação. Hugo Franciel foi trazido aqui para a delegacia e já conversou com os delegados da Polícia Civil, doutor Luiz Mauro Sampaio e doutor Érico Rodovalho, que acompanham esse caso. Doutor, o que ele disse nessa conversa preliminar? Foi uma conversa, né? Não foi o depoimento ainda, nessa conversa preliminar com a Polícia Civil. Bem, ele confessou primeiramente que realmente teria matado a vítima, que a intenção dele... no momento, no local lá, a intenção dele realmente era matar, não era dar susto ou qualquer coisa, ele queria realmente consumar o ato. E, por fim, ele contou os detalhes de toda a situação de acordo com a visão que ele tem. Então, ele disse que teria se encontrado com ela naquele dia, na parte da manhã, e na casa dele, eles conversaram. Depois disso aí, ela teria ligado para a mãe, pedido socorro, no momento em que ele então disse que não queria mais saber daquilo e iria levá-la de novo para casa. Só que nesse meio tempo ele vai, em vez de ir para casa, ele se direciona para um outro local. Segundo a versão dele, né, ele teria se dirigido então para essa estrada de terra, onde ele não teria conhecimento, e nesse caminho ela pedia para retornar, mas ele frisa que não teria ocorrido nenhuma briga entre eles dentro do veículo. Que ela então só pedia para ele voltar, mas ele continuava a se dirigir para um local incerto, que ele não sabia exatamente onde ele ia parar. Segundo ele também, ele parou num determinado local, onde realmente veio acontecer o fato, e desceram do carro. Momento em que ela disse que estaria com sede, isso a versão dele, né, que vai ter que ser enfrentada por outros elementos. Depois disso, ele chegou a levá-la então para esse local onde realmente ele veio a cometer o crime, local onde ela teria confessado um outro fato a ele, situação que ele teria ficado nervoso e com vontade então de matar a vítima, teria pegado o casaco dela, enrolado no pescoço e teria asfixiado com aquele casaco inicialmente. Quando ela caiu ao chão, ele continuou a asfixia, mas agora uma asfixia com as próprias mãos e vindo ela a óbito. Ele chegou então, vendo que ela estava em óbito, manteve ela com o casaco no seu pescoço e amarrou esse casaco num toco de bambu próximo ao local. O pescoço dela então estava o casaco enrolado no pescoço e uma outra ponta do casaco enrolado nesse bambu. Ele não conseguiu explicar o motivo de ter enrolado, já que ela já estaria desfalecida ou mesmo morta. Em todo caso, ele tampou a vítima e isso determina também um outro delito, que é o delito de ocultação de cadáver. O delegado Érico Rodovalho que está a cargo das investigações, que vai cuidar do caso a partir de agora, né? O doutor já conversou com o Hugo, já tomou pé da situação, de como é que foi o homicídio?
Nós já estávamos conduzindo um inquérito, que já estava aberto desde o dia do crime, já estávamos à frente e aí continuamos aqui presidindo esse inquérito, em que já tivemos essa entrevista com o Hugo e ele realmente confirma o crime, narra com riqueza de detalhes, né, já confirmando todos aqueles indícios que nós já tínhamos em mente. Doutor, ele vai ser indiciado por quais crimes? Não vai ser indiciado só por homicídio? Não, a princípio a investigação ela está pelo homicídio, né? Agora, quando ser ouvido ele, ouvido as demais testemunhas, é que pode vir a ter um outro crime. Mas a princípio que nós temos é um homicídio qualificado, né? E aí tem a qualificadora pela forma como o crime aconteceu, a qualificadora por ser mulher, a vítima, qualificadora pelo motivo do crime, né? Então é um crime um homicídio com várias qualificadoras, né? E aí no decorrer das investigações poderão existir novos crimes. O que vai acontecer com ele agora? Ele vai ser encaminhado de imediato para o presídio? Vai ser ouvido primeiro? Não, nós vamos colher o seu depoimento aqui, né? E após cumprirmos o mandado, ele será encaminhado ao presídio Sebastião Satiro. Na delegacia, Hugo confessou o crime. Ele contou como aconteceu o assassinato e mostrou arrependimento ao falar da morte de Fabiana. Mas, quando perguntado o que falaria para a família da ex-namorada, Hugo age com frieza, uma oscilação de sentimentos e de temperamento. Ciúme. Esse foi o motivo apontado por Hugo Franciel para ter assassinado a estudante Fabiana Gonçalves. Preso após dias de fuga pelo meio do mato, o jovem de 26 anos, que não se conformava com o fim do relacionamento, confessou o crime. Por que você matou ela? Foi ciúmes em que ela me confessou. Foi a hora que ela me confessou. Quando ela confessou que estava com outro? Foi. Ela queria tomar água. Pois é, aqui, ó, ela estava dentro do carro ou fora do carro? Não, fora do carro. Por isso que ela desceu pra lá. Eu não levei ela pra lá. Ela desceu pra tomar água naquele local? Ela desceu sozinha, com as próprias pernas. Mas o que teria de água ali pra ela poder... Uai, não sei, nem eu, nunca tinha ido ali. Pois é, e aí? Aí ela desceu? Desceu, só que aí ela viu que não tinha. Aí a gente começou a conversar ali mesmo. Ela desceu. Hugo não só confessou que assassinou Fabiana, como deu detalhes do crime. E aí como é que foi a questão? Ela estava de frente ou estava de costas? Tava de frente, doutor. Ela estava de frente. E aí o casaco, como é que foi a questão do casaco? Aí eu peguei o casaco como se fosse vestindo a pessoa, só que foi no pescoço dela, entendeu? E aí eu peguei e dei a volta nela. E ela pegou e caiu com a aí quando você deu a volta, ela ficou de costas pra você, então? Aí eu peguei, aí ela já caiu no chão, eu já peguei e fui com a mão. Pronto. Em conversa com os delegados da Polícia Civil, ele só não soube explicar por que amarrou o corpo de Fabiana a um toco que existia no local. Por que você enrolou o casaco que já estava enrolado no pescoço dela no toco? Ou ela já estava morta? Não sei se ela estava morta. Não, pois é, você achou que estava. Por que você enrolou no toco? Só que precisa saber disso. Por que você enrolou no toco? Não sei, doutor. Não sei. Para os familiares e amigos de Fabiana, Hugo também não teve resposta. Não tem nada, eu não vou desenterrar ela de novo para ele. Já pode falar. O que eu vou falar? Melhor ficar calado. Mas o jovem se diz arrependido de ter matado quem ele dizia que amava. Você acha que eu queria ela desse jeito? Tanto que eu pedi, tanto que eu conversei? Então você acha que eu estou me importando com a minha vida? Nem um pouquinho. Se quiser me levar ali para fora ali agora, me dá um tiro na cabeça, por favor, que vocês me fazem. Esse comportamento agressivo de Hugo já teria sido repetido no passado. Em um caso arquivado pela polícia, Hugo Franciel teria cometido uma agressão contra uma outra ex-namorada nos mesmos modus operandi do caso de Fabiana. A garota teria feito um boletim de ocorrência na época, depois, mas como o caso demorou a ser apurado pela polícia, a jovem desistiu de ir adiante. Inclusive, ele tentou estrangular a mulher. Hugo Franciel continua prestando depoimento ao delegado responsável pelo caso neste momento. Mais informações sobre este caso você acompanha amanhã a partir das 11h30 no 30 Minutos. Obrigado pela audiência e até amanhã às 18 horas no programa Opinião Regional.